Hello everybody, how are you? Today we're gonna study Unity 12, and we're gonna go through pages 96 to 102. Let's go with me. So open your books on page 96, that's 9 and 6. And we're gonna study about Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças. The Unity's name is Happy Thanksgiving. Para quem não conhece, esse é um feriado muito interessante, porque ele é um dia para a gente parar e agradecer por tudo de bom que tem na nossa vida. Algo que é bom a gente fazer todos os dias. Mas ter um dia especial também é legal, porque a gente junta a família, né? E faz um momento diferente. Então, pessoal, vamos ver aqui o que está sendo feito nessa imagem. Você sabe para que comemoração a família está reunida? Então, eu já falei, né? O Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças. O que esse feriado representa nos Estados Unidos? Então, para quem não sabe, esse feriado ele é comemorado no Canadá e nos Estados Unidos. Algumas pessoas também comemoram aqui, mas é muito pouco, né? E ele é um dia para agradecer. Que alimentos são tradicionalmente consumidos nessa data? Então, esses alimentos a gente vai aprender hoje. Então, temos turkey, peas, corn and pumpkin pie, certo? Eu, quando estive nos Estados Unidos, tive a oportunidade de participar de um Thanksgiving. Não foi com uma família, mas foi com o pessoal da universidade mesmo, os alunos internacionais. Os alunos americanos resolveram fazer um jantar para a gente com essas comidas tradicionais e tal, e foi super legal. Foi bem assim o que ele representa mesmo, que eles queriam agradecer a gente e a gente também agradeceu a eles. Foi muito legal. Então, gente, o que está sendo dito aqui nesse textinho? Vamos ver, porque em seguida a gente vai tentar traduzir ele, tá? Então, vamos lá. Thanksgiving is a very special day at the end of the harvest season. It's an annual holiday celebrated on the second Monday of October in Canada and on the fourth Thursday of November in the USA. It's a moment to express gratitude for all the good things in the year. The families have a special Thanksgiving dinner together. Então, pessoal, vamos logo passar para a próxima página, onde a gente vai ver bem devagarzinho o que foi dito nesse texto. On page 98, we're going to do this comprehension exercise. Então, é para ver se a gente entendeu o texto. Então, vamos ver, pessoal, antes de eu responder, vejam lá naquele textinho quais as palavras que vocês já conhecem, que vocês já têm alguma familiaridade. E aí depois a gente vai conferir o que é que está sendo dito nesse texto, tá? Então, vamos lá. Complete as lacunas da tradução do texto. Então, ele diz, Ação de Graças é um dia muito especial. It's a very special day. No final da estação de colheita. É um feriado anual, celebrado na segunda-feira de outubro. É a segunda-feira de outubro. No Canadá. E na quarta quinta-feira de novembro nos Estados Unidos. É um momento de expressar gratidão por todas as coisas boas no ano. E as famílias têm um jantar de ação de graças juntas. E aqui a gente vai aprender sobre essas comidas típicas de um Thanksgiving dinner. Então vamos ouvir e repetir comigo essas palavras. Primeiro vocês vão apenas ouvir, tá bom? So, a typical Thanksgiving dinner has corn, peas and carrots, mashed potatoes, roast turkey, and pumpkin pie. One more time. Corn, peas and carrots, mashed potatoes, roast turkey, and pumpkin pie. Então, caso não tenha, às vezes a imagem não é tão óbvia, né? Então, eu vou dizer para vocês o que está sendo dito aqui. Então, aqui temos milho, cenouras com ervilhas, purê de batata, peru assado e torta de abóbora.
certo? Bem diferente, né? Torta de abóbora. A gente geralmente vê a abóbora e o gerimum como algo mais salgado, né? Mas é gostosa essa torta, é bem diferente. Então vamos lá. Corn, peas and carrots, mashed potatoes, roast turkey and pumpkin pie. Now page 99 is the next page. We're gonna learn about plurals, singular and plural. Então aqui a gente tem um exemplo de como passar uma frase para o plural. Se no singular eu digo this is a carrot, quando eu tenho mais de uma carrot, eu digo these are carrots, certo? Então eu estou apenas mostrando objetos que estão próximos de mim, tá? Então, por exemplo, this is a cup. Se eu tivesse 2 copos, eu diria these are cups. Então vamos ver como é que ficaria o próximo exemplo. This is a turkey. Aqui eu tenho 2 turkeys, so these are turkeys. Então percebam que a gente mudou. Ao invés de usar o is, que é para um, eu utilizo o are, que é para mais de um, certo? Então, ó, this is a pumpkin. These are pumpkins. Então, do outro lado, como é que ficaria? This is a corn. These are corns. This is a pea. These are peas. Então, como é que fica o último, pessoal? This is a pie. These are pies. Eu escrevi errado, eu escrevi peas, mas é pies. P-I-E-S, tá bom? Pessoal, agora now on page 100, temos um pequeno challenge para ver se vocês se lembram como se dizem as seasons e se vocês estão ligados quando é que acontece Thanksgiving. Claro que a imagem aqui dá uma dica boa, mas vamos aqui, considere a imagem e as datas mencionadas no texto e escolha a resposta correta. Então, in which season is the Thanksgiving Day in North America? Então, gente, o que a gente viu lá? Que o Thanksgiving ele é comemorado em October, no Canadá, e em November, in the United States. Então, qual é a season of the year que eles estão lá no norte agora? Agora que a gente está em outubro. Is it summer, fall, winter or spring? Tentem lembrar aí, certo? Então, agora eu vou dizer, it's fall. Fall é o outono, é quando as folhas ficam laranjadinhas e começam a cair. Chove muito. É uma ótima estação do... Now, still on page 100, I have this homework for you guys. Quero que vocês respondam a essa pergunta. Ela é pessoal, mas vocês podem marcar mais de uma opção e também podem colocar algo que não está na lista. What are you thankful for? Por quais coisas você é grato? Então, você pode dizer family, friends, health, money, education, pets or others. Então, vocês podem escolher outras opções que não sejam família, amigos, saúde, dinheiro, educação ou animais de estimação, certo? Então, vocês devem marcar aí pelo menos uma dessas opções, tá? E aqui, pessoal, page 102, tem outra atividade para vocês fazerem, utilizando os nomes dos alimentos típicos do Thanksgiving. Quais foram aqueles que a gente aprendeu, que a gente viu naquela mesa posta, certo? Então, vamos tentar fazer essa cruzadinha com os alimentos típicos do Thanksgiving, tá bom? E por último, essa daqui vocês têm que fazer sós, não dá para eu ajudar, porque ela é uma autoavaliação, uma self-evaluation, na qual vocês devem ver o seu próprio desempenho. Será que vocês estão sabendo essas unidades direitinho? Então, marque um X com a reação que melhor expresse a sua opinião sobre cada um dos objetivos das unidades 9 a 12. Então, aqui é sobre o seu desempenho. Então, vamos ver o que diz cada uma dessas unidades. É um resumo do que foi visto em cada uma delas. Unity 9, I can recognize and use some action verbs and I can use well the expression let's. Então, vocês lembram? Let's cook, let's dance, let's study English. É sobre esse o assunto da unidade 9. Unity 10, I can read and tell about school routines
and I can use well the verb there to be in the singular and the plural form. Então, a gente viu alguns assuntos do colégio. Vocês lembram? Português, Math, Arts. Então, vocês lembram desses nomes? Vocês lembram como é que a gente fala? Tem um livro. Existe um livro, existem 2 livros. There are, there is. Como é que a gente fala isso? Unity 11. I can understand and use action verbs after the verb like. Então, vocês lembram como é que a gente fala que a gente gosta de fazer certas habilidades, como riding a bike. I like riding a bike. I like reading comic books, tá? Então, é sobre isso a nossa unidade 11. And finally, Unity 12, I can read short text and dialogues in English and understand them. Então, a gente viu como a gente pode traduzir um pequeno texto, pequenos diálogos e tentar entendê-los, certo? Então, vamos fazer a nossa self-evaluation. Next week, we will have a game. A gente vai ter um jogo para revisar esses assuntos que foram vistos no terceiro bimestre, ok? So, see you guys next time, alright? See you later, alligators!